Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sexta-feira, o dia é 22 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, de riqueza e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Que Deus fez esse mundão aqui bonito, lindo e maravilhoso, repleto de amor, repleto de riqueza, repleto de tudo que há de bom para mim e para você. Então sejam todos bem-vindos, faça um ótimo dia, faça um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se o seu dia estiver sendo bom, parabéns, você está fazendo o seu dia ser bom. Mas se o seu dia estiver sendo ruim, se o seu dia for ruim, parabéns para você também. Lembre-se, você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Não tem ninguém, absolutamente não tem ninguém lá fora que esteja contra você, que seja seu inimigo. Você tem que resolver o que está dentro de você. Somente resolvendo o que está dentro de você, você vai poder transformar o seu dia, fazer o seu dia ser bom. Então lembre-se, o seu inimigo está dentro de você. Bora lá então, vamos fazer mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, da palavra de Deus, de todas as coisas boas de Deus. E atualmente estamos lendo e comentando o livro de Gênesis, o livro de Gênesis da nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida. O manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. Nosso objetivo aqui não é falar mal de crença, de religião, falar mal do que as pessoas acreditam, e sim levar uma palavra de motivação, de fé, de vida plena para a vida das pessoas. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o manual de instruções para a vida. E vamos abrir aqui no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o livro da criação. Mas antes de começarmos aqui a fazer a leitura e comentar o capítulo 28 do livro de Gênesis, já deixe seu like aí, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que nosso trabalho chegue para mais e mais pessoas. Bora lá? Atualmente estamos no livro de Gênesis, capítulo 28, estamos falando aqui da vida de Isaac, Jacó e Esaú. Isaac, Jacó e Esaú. Então já fizemos a leitura dos capítulos anteriores e agora vamos ler o capítulo 28. Bora lá? Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, dê uma força aqui para o nosso trabalho. Continuando aqui, capítulo 28, versículo 1. E Isaac chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã. Então Isaac chama Jacó, lembrando que Isaac já tinha abençoado Jacó como seu primogênito, né? Como seu primogênito. Por quê? Porque Jacó enganou Isaac. Jacó enganou Isaac, se passando por Esaú, para que Isaac o abençoasse como primogênito. Então Isaac não quer que Jacó tome nenhuma mulher das famílias das mulheres dos cananeus. Ele prefere que Jacó despose, tenha uma esposa, tenha uma mulher
da sua descendência, ou seja, dos seus parentes. Versículo 2: Levanta-te, vai para Padá-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti, dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então Isaac ordena para que Jacó então vá para a casa do seu tio Labão, e lá ele consiga uma mulher que seja do mesmo sangue, que seja da mesma parentela de Isaac. Versículo 3: E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutífero, e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos. Então Isaac falando com Jacó: vá lá, pega uma mulher da família da tua mãe, tá? E que Deus te abençoe e te multiplique, e faça da tua semente, da tua descendência, um povo grande, um grande povo, uma multidão de povos. Capítulo 4. E te dê, ainda Isaac falando com Jacó, e te dê a bênção de Abraão a ti, e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Abraão. Então Isaac aqui se dirigindo a Jacó e falando que ele seja abençoado como Abraão foi. Versículo 5. E Isaac enviou Jacó, e ele foi a Padá-Arã, até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Então, Jacó se dirige até as terras, até a família da sua mãe, ou seja, até a casa de Labão, até as propriedades de Labão, que é irmão da sua mãe Rebeca. Versículo 6. Quando Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviara a Padá-Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem, dizendo: tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. Então Isaque fala para Jacó que ele não deve tomar nenhuma mulher, ter nenhuma mulher que seja da família de Canaã. E então Esaú fica sabendo do que Isaque determinou para Jacó. Esaú fica sabendo. E que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e foi para Padá-Arã. Então Esaú fica sabendo de tudo isso, que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe, e se dirigiu para as terras do irmão de sua mãe, Labão, em Padá-Arã. Versículo 8. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, então Esaú ficou sabendo que as filhas de Canaã não agradavam ao seu pai Isaque. Então ele ficou sabendo disso, e como Isaque já tinha abençoado Jacó como seu primogênito, então ele se rebela contra o seu pai. Ele vai se rebelar aqui contra o seu pai. Então ele vendo, ou seja, Esaú vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael. Então Esaú, versículo 9, foi até Ismael e tomou para ser sua mulher, além das mulheres que ele já tinha. Então ele já tinha algumas mulheres, já tinha várias mulheres, mas além destas, ele foi até Canaã, e lá ele pegou mulheres, dos cananeus para desposar, para serem suas mulheres. Então ele pegou, que ele tinha Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Então Esaú, sabendo da notícia que seu pai não se agradava com as mulheres cananeias, então ele resolveu ir até Ismael, e lá ele pegou uma filha de Ismael para ser sua mulher, Ismael, lembrando, é filho de Abraão. Então ele pegou Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, ou seja, Ismael também é filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Versículo 10. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. Harã era um dos irmãos de Abraão.
né? Então, naquela época, naqueles tempos, as famílias formavam as cidades. Então, Arã era irmão de Abraão, então ele gerou essa cidade, Arã. Arã. Tanto é que a cidade agora onde reside Labão chama-se Padá Arã. Versículo 11: E ele chegou a um certo lugar, e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. Então, no caso aqui, Jacó está fugindo da ira de Esaú, então ele foi enviado até Padarã para as terras do irmão da sua mãe Rebeca, até as terras de Labão, em Padarã. No caminho, ele anoiteceu e ele resolveu dormir. Então ele se achegou no lugar, pegou uma pedra e fez aquilo ali como travesseiro, coisa que era normal naquela época, que as pessoas não tinham automóvel, não tinham ônibus, não tinha carro, não tinha avião para viajarem de uma cidade para outra. Então ele pegou ali uma pedra, fez de travesseiro e resolveu ali dormir. Versículo 12: E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele adormeceu ali e teve um sonho. Sonhou que tinha uma escada que alcançava, que ia da terra até o céu. E os anjos do Senhor, os anjos de Deus, subiam e desciam por aquela escada. Versículo 13: E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. Então ele teve esse sonho, que uma escada descia do céu e alcançava a terra, e os anjos de Deus, os anjos do Senhor, subiu e desciam aquela escada incessantemente. Mas lá no topo, lá no alto da escada, estava Deus, estava o Senhor. E disse assim: Esta terra no qual você está deitado, eu darei a ti e a tua semente e as tuas novas gerações. Versículo 14: E tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti, em tua semente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então é Deus falando com Jacó, né? Que ali onde ele está, ele dará toda aquela terra ali para Jacó e suas sementes. E ali tudo e suas sementes, suas novas gerações habitarão para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, e todas as nações serão abençoadas por tua semente, por tua semente. Todas as nações serão abençoadas. Então está dizendo aqui o quê? Que Deus abençoa a todos, Deus abençoa todo mundo. Deus não tem asepsia de ninguém. Não importa se é japonês, chinês, coreano, alemão, judeu, brasileiro, argentino, Deus abençoa a todos. Todos são filhos de Deus. Tudo que tem, todos esses 8,5 bilhões de pessoas que existem no mundo, não tem um que seja de Deus e outro que é de Satanás. Satanás não é dono de nada. Quem é dono de tudo é Deus. Satanás não tem nada. Satanás não constrói nada. Satanás não produz nada. Satanás não cria nada. Satanás só destrói. Então todo esse povo que está aí nesse mundo, seja israelita, seja muçulmano, seja árabe, seja islâmico, seja o que for, não importa, não importa, não importa o que é, tudo é filho de Deus. Todos foram criados por Deus, todos foram feitos por Deus, eu, você e todos nós. Não existe essa asepsia, que este povo é melhor, que aquele outro povo é pior. O que existe é um povo que é mais evoluído, um povo que é mais instruído, um povo que é mais rico, um povo que é mais pobre. Isso é natural, isso é normal. Isso é normal em qualquer lugar do mundo, sempre vai existir. Jesus mesmo falou, sempre vai existir, sempre existirá o pobre entre nós, e normal. Deus não é contra a riqueza? Se Deus, por que Deus vai ser contra a riqueza? Se Deus é dono de toda a riqueza, e toda a riqueza que existe na face da terra foi Ele que criou. Então o Criador do ouro e da prata é contra aquele que tem o ouro da prata.
o ouro e a prata? Apenas as relações humanas, apenas as ambições humanas, apenas a ganância e o egoísmo humano é que faz ter esta divisão entre pobre, rico, preto, branco, muçulmano, islâmico, árabe, judeu, católico, evangélico. Tudo isso é só baboseira, é só baboseira. Que tudo foi Deus que criou e somente Deus pode criar. Somente Deus cria, mais ninguém. Mais ninguém. Nem Jesus, Filho de Deus, quando veio aqui a este mundo, a esta terra, criou nada. Ele apenas acessou. Ele apenas acessou. Ele apenas multiplicou. Multiplicou o pão, multiplicou o peixe, mas o pão já existia. O peixe também. Então ele não criou, já estava tudo criado. Ele apenas multiplicou. É totalmente diferente. Multiplicou. Então todas as nações serão abençoadas. Todas as famílias, todas as nações serão abençoadas. Todos os povos, todas as pessoas são abençoadas. Versículo 15: E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu te tenho falado. Então, é Deus prometendo aqui para Jacó que não vai abandoná-lo até que ele tenha feito tudo aquilo que ele tem prometido. Ele, Deus, é Deus falando com Jacó. Tudo aquilo que eu tinha te prometido, eu farei. Eu farei. Versículo 16: E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e eu não o sabia, e eu não o sabia. Então, não que hoje seja diferente, hoje também funciona assim. Muitas vezes Deus comparece na sua vida, vem à sua vida através de sonhos. E foi assim que aconteceu com Jacó. Deus vai te mandar a mensagem através de sonhos, através de pensamentos. Pensamentos. Pensa, sente, age, resultado. Pensar, sentir, agir, resultado. Você tem estes 4 campos: o campo do pensamento, o campo do sentimento, o campo da ação e o campo do resultado. Tudo que você pensa, você cria. Aliás, tudo que você pensa, você transforma. Tudo que você pensa, você acessa. Tudo que você pensa, você acessa, porque a criação já foi feita. Todos os recursos já estão aí. E não falta. Deus trabalha 24 horas por dia. Dia e noite, Deus não dorme. Sábado, domingo, feriado, dia santo, Páscoa, Quaresma, Natal, não tem nada disso. 7 de setembro, 12 de outubro, Deus está trabalhando 24 horas por dia. Então todos os recursos Deus já está colocando à sua disposição. Você precisa apenas acessar, mas você consegue acessar? Você tem essa capacidade de acessar os recursos que Deus deixou aí para você, que Deus criou aí para você? Com certeza não, senão sua vida estaria muito diferente. Versículo 17. E ele estava temeroso e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Então, Jacó desperta ali do seu sono, do seu sonho, né? E ele vê que aquele lugar ali é um lugar diferenciado, é um lugar diferente, onde que Deus apareceu ali para ele. Então ele acha que aquele lugar ali é um lugar terrível. Então imagine você estar no lugar onde você pode falar com Deus e você achar que o lugar é terrível, mas isto é humano, é o medo. É o medo que as pessoas, na verdade, elas não adoram a Deus, elas temem. É diferente. Elas temem Deus e enxergam Deus como um bicho-papão que está aqui para castigar, para amaldiçoar. Um Deus que é terrível, é o que ele descreve aqui.
Quão terrível é este lugar, um Deus que é terrível. Então, o Deus do castigo, o Deus da punição, o Deus do castigo, da punição. Então, as pessoas temem a Deus. Então, como é que você vai receber a bênção, a graça, a misericórdia de alguém que você teme, tem medo, treme na base? Mas isto é humano. Isto é humano. E ele diz aqui, então, não é outro senão. Então, este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Assim disse Jacó. Versículo 18: E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar e derramou óleo no topo dela. Então, Jacó pegou aquela pedra que ele tinha passado a noite, tinha feito de travesseiro, né? Derramou óleo e fez ali um altar. Fez ali um altar para Deus. Versículo 19. E ele chamou o nome daquele lugar de Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. Então ele deu o nome ali de Betel, mas aquele lugar era chamado de Luz. Era chamado de Luz. E até hoje aquele lugar é um lugar santo, né? Onde se acha, onde que Jacó poderia ter colocado a pedra, poderia ter feito o altar, o primeiro altar para Deus. Versículo 20. E Jacó jurou um juramento dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou e me der pão para comer e veste para vestir. Então Jacó faz ali um juramento, né? Dizendo que se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou e me der pão para comer e veste para vestir. Versículo 21. De modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então o Senhor seja o meu Deus. Então ali Jacó faz um juramento, né? Assumindo um compromisso ali com Deus, né? Que se Deus lhe der pão para comer, né? E roupa para vestir, e vestes, né, para vestir, então ele será o meu Deus. O Senhor seja o meu Deus. Versículo 22. Já chegamos aqui ao último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. É um capítulo até curto, né? E esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Então, esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Então é Jacó aqui assumindo um compromisso, assumindo um juramento com Deus. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer, água para beber, vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. Então, só lembrando que Jacó, aqui no caso, ele estava fugindo da ira do seu irmão Esaú. Mas por quê? Porque Jacó aqui tinha enganado Esaú e seu pai Isaac. E Jacó recebeu a bênção de Isaac como primogênito através do engano, uma obra de engano. Mas Jacó vai pagar um preço por isso. Na vida de Jacó não vai ser tão fácil quanto ele imagina. Não vai ser tão simples assim. Não vai ser uma vida tão simples. Ele vai pagar o preço. E não só ele, mas toda a sua geração. Por quê? Porque, só para lembrar, o povo de Israel, que é Jacó no futuro, o povo de Israel sofreu 400 anos, passou mais de 400 anos como um povo escravo no Egito, como um povo escravo no Egito. Então, só para lembrar que Jacó, depois ele se torna praticamente um servo, praticamente um escravo do seu tio Labão, e ele vai passar ali 20 anos como um servo, como um escravo do seu tio Labão. Depois ele volta para as terras do seu pai, né? Ele volta até as terras do seu pai Isaac,
mas seu irmão o rejeita. Recebe bem, com educação e tudo mais, mas diz para ele, ó, vá, tome seu caminho. Tome seu caminho, seu irmão Esaú, que nesta época, quando Jacó volta, já é um homem muito bem sucedido, já é um homem de grandes posses. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 28 do livro de Gênesis. Nosso objetivo é amanhã estarmos aqui novamente fazendo mais uma leitura e comentando mais um capítulo. Amanhã faremos a leitura do capítulo 29. Capítulo 29 já é um capítulo mais extenso, já é um capítulo maior. Então vamos ver o que aguarda aqui, né, na vida de Jacó. Qual vai ser o futuro aqui da vida de Jacó. Então, para você que acompanhou o nosso vídeo aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E você que ficou até o final, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, seja no seu tablet, no seu notebook ou no seu celular, não custa nada, é inteiramente gratuito, é inteiramente de graça. É só apertar o botãozinho aí de inscrever-se ou se inscrever aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Meu muito obrigado, que você tenha um excelente dia, um ótimo dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!